O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Hoy tu plan más ambicioso es sacarme una moneda para un tinto de botella, aunque no me reconozcas, fui peón de tu ajedrez. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Primeiro eu queria pedir desculpa pela voz, né? Continuo na saga do meu corpo reagir ao outono e as alergias não mais saíram daqui. Segundo, eu queria hoje fazer uma continuação da avaliação da visita do presidente Lula à China, mas queria começar fazendo uma inversão, fazendo uma subversão da ordem. Eu vou falar da dica e essa dica tem a ver com a construção da análise. A dica que eu queria dar para vocês é a série da Brené Brown na HBO, chamada Atlas do Coração, que é sensacional. Enfim, eu já indiquei aqui o livro dela, Coragem de Ser Imperfeito, e como que ela fala sobre vulnerabilidades, enfim. Mas nessa série em especial, ela está falando de linguagem. E ela vai construindo todo um argumento a partir de várias premissas, uma delas muito interessante, de que o tamanho do nosso mundo é o tamanho da nossa linguagem, né? A gente consegue ter a dimensão do que a gente é, do tamanho das nossas emoções, a partir de como a gente consegue expressá-las. Então, ela vai construindo toda a relação dela com emoções, né? Ela é uma pesquisadora das emoções humanas e como que conecta. Isso também tem a ver com a coluna passada, né? Que eu comentei sobre o texto do Harari no Globo, no Estadão, foi publicado em uma série de veículos. Mas eu queria trazer a ideia da linguagem para falar com vocês, em certo sentido, de como a viagem é uma sinalização para o futuro, da percepção presente e, de alguma forma, de uma revisita ao passado. Então, nos primeiros mandatos, o presidente Lula foi responsável por reconhecer a China como economia de mercado, em que, à época, uma série de críticas foram estabelecidas, críticas positivas e críticas negativas, né? Especialmente a ideia de reconhecer um regime comunista como economia de mercado e como isso era dissonante, mas, ao mesmo tempo, uma das críticas positivas fundamentava-se na ideia de que o fato de reconhecer um parceiro comercial pujante como economia de mercado facilitava a linguagem, né, entre os atores, na medida que agora você tinha um solo comum. Você partia aí das premissas conhecidas e reconhecidas para que você pudesse realizar esses acordos. E, de alguma forma, a visita do Lula retoma essa discussão, né? Retoma esse reconhecimento, seja pelo aspecto político, seja pelo aspecto econômico. Pelo aspecto político, sem dúvida, há riscos e oportunidades, na medida em que, como estamos no meio de um conflito entre Rússia e Ucrânia e a China e Estados Unidos, a dicotomia no meio da multiplicidade atual são protagonistas nessa história. Então, essa rivalidade que já havia, essa rivalidade que já era percebida, que foi intensificada no governo Trump, que se mantém de alguma forma, ela transborda também para um conflito, também para o conflito além muros, né, o conflito Rússia e Ucrânia. Também há um reconhecimento aí do Brasil, em que sentido, né, assim, o que de fato vai ser apoiado pelo país e como vai ser conduzido com essa proximidade. E do ponto de vista político,
essa dualidade, ela, de novo, traz oportunidades e riscos na medida de quem você se aproxima ao se fortalecer e de quem você se afasta, né, com os apoios, ainda que indiretos. Mas a linguagem ela pode ser indireta também. E para o Brasil, apesar da China ser um parceiro importantíssimo, os Estados Unidos também é, o que torna as ações ambíguas pelo ponto de vista do resultado. E do ponto de vista econômico, a série de memorandos e tratados levados, eles direcionam, ao mesmo tempo que no reconhecimento de uma nova ordem, né, em que você vai ter aí um reequilíbrio de forças e quem vai sair ganhando nessa disputa, se essa disputa vai ou não acabar, se você vai ter um fortalecimento do Oriente, o Brasil deixa de ser Ocidente, né? Isso, inclusive, deixa de ser Ocidente politicamente, né? Assim, em que medida a gente observa o Brasil apartado da lógica europeia e norte-americana, mas também é uma concretização muito de algo reconhecível, né? De algo palpável. Então, se a gente olha a lista, né, e tem várias matérias da intensificação do comércio, das regras sanitárias, das regras de produção e comercialização de produtos de origem animal e vegetal, que é algo muito caro para o Brasil, da questão da tecnologia, da comunicação. Tem, inclusive, um dos memorandos trata de um acordo televisivo. Tudo isso, de alguma forma, é uma caracterização do que, de fato, a gente já pode observar no balanço de pagamentos da relação entre Brasil e China, mas ou seja, assim, você não está necessariamente trazendo algo que vai representar um novo comércio, uma nova troca econômica, mas um estabelecimento de regras, tal qual há 20 anos se observou, em que você intensifica as relações políticas através da consolidação das trocas econômicas. E trocas econômicas baseadas, né, numa espécie de ciclo sem fim, baseadas nas questões políticas. Ao mesmo tempo que a gente tem aí uma retomada do discurso ambiental e uma ruptura com a agenda do governo anterior, a ida do presidente à China e os acordos e os temas tratados são também, de alguma forma, uma sinalização de um alinhamento, não necessariamente a direção política, a condução da política dentro do país, mas a condução das necessidades de política de Estado e o que é ou não interessante para o Brasil, de alguma forma, assinar os acordos, tratar dos memorandos, intensificar, como eu mencionei, assim, investimentos industriais, na verdade, né, uma repactuação ou uma configuração dos investimentos industriais, a questão tecnológica, a questão da divulgação de informação, os pactos ambientais, a comercialização dos produtos de origem animal e vegetal. Então, a análise, o raio-x de quais são os pontos que vão e foram tocados nessa visita, fazem, de alguma forma, esse circuito cíclico entre qual é a linguagem que a gente vai estabelecer, quais são as nossas sinalizações, quais são os acordos econômicos que traduzem aspectos políticos e de direcionamento político e de onde a gente parte para onde a gente quer chegar dentro de um determinado contexto. Então, acho que, assim, como disse há algumas semanas, é uma visita super importante, é uma visita que marca, né, assim, consolide a mudança política que percebemos aqui no Brasil do ano passado para cá. Obviamente, isso não é a resolução de todos os nossos problemas, não quer dizer que isso é uma melhora significativa, mas é uma consolidação dessa mudança e desse redirecionamento de rota.
Bom, pessoal, era isso. Reforço aqui a indicação. A série da Brené Brown na HBO tá sensacional, assim, vale muito a pena. Ela é muito clara no que ela fala, em como ela traz, assim, uma espécie de... A gente precisa ensinar os humanos a serem humanos, né? A lidar com as emoções. Então, eu sei que a HBO é paga, é uma assinatura que não é gratuita, mas para quem tiver, recomendo fortemente. É isso. Beijos e até semana que vem.